Em meio a um tempo de decisões eternas, quando os céus observam cada escolha feita na terra, duas histórias emergem da Bíblia como espelhos proféticos do grande conflito entre o bem e o mal. Ruth e Ester. Ruth, a moabita viúva, abandonou sua terra e seus deuses para seguir o Deus de Israel, num gesto que ecoa o chamado do último remanescente a sair da Babilônia espiritual. Ester, uma jovem judia exilada na Pérsia, é lançada ao centro do poder para interceder por seu povo diante de um decreto de extermínio. Assim como a Igreja de Deus no tempo do fim será chamada a permanecer firme diante de leis injustas e perseguições profetizadas em Apocalipse capítulo 12, versículos 14 a 17. São histórias que falam de coragem, fé e redenção. São mais que relatos históricos. São sinais vivos de como Deus age silenciosamente nos bastidores da história, preparando seus filhos para momentos decisivos. Ruth aparece num tempo de fome, dor e perda, e sua escolha por seguir a sogra Noemi não foi apenas um gesto de lealdade humana, mas um profundo ato de fé no Deus de Israel. A jornada de Ruth revela que, mesmo quando tudo parece perdido, o céu ainda escreve linhas de esperança. Ela foi acolhida por Boaz, o parente resgatador, símbolo claro de Jesus Cristo, que veio redimir a humanidade caída. Em Ruth, capítulo 2, versículos 5 a 20, vemos a beleza do cuidado de Deus, manifestado nas pequenas providências do cotidiano. Ruth foi colhendo espigas como quem colhe promessas, e no fim, tornou-se parte da genealogia do próprio Messias. A lição é clara. Deus honra aqueles que o escolhem, mesmo que venham de terras distantes e tenham passados sombrios. Sua graça é capaz de enxertar qualquer ramo no tronco sagrado da salvação, como o apóstolo Paulo explicou em Romanos, capítulo 11. Ester, por outro lado, nos transporta para os corredores de um palácio persa, onde decisões reais tinham consequências mortais. Sua história começa com silêncio, mas avança para um clímax dramático de bravura. O livro de Ester, capítulo 3, versículos 1 a 14, nos mostra a trama de Amã, que representa o espírito do anticristo nos últimos dias, buscando destruir o povo de Deus por meio de leis injustas. Mas diante do trono, quando tudo parecia perdido, Ester se apresenta. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. Diz Ester, capítulo 5, versículo 2. Essa imagem é profética. A igreja, representada por uma mulher pura, entra com ousadia diante do Rei dos Reis, não confiando em méritos próprios, mas na promessa de intercessão. Assim como Ester arriscou tudo para salvar seu povo, os fiéis, no tempo do fim, também deverão se posicionar com coragem, mesmo diante da ameaça de morte, confiando que o cetro de ouro será estendido em favor dos que permanecem firmes. A simbologia de mulheres nas Escrituras está diretamente ligada ao povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol representa a igreja pura, enquanto a prostituta de Apocalipse capítulo 17 aponta para uma falsa religião. Ruth e Ester se destacam nesse contexto como exemplos de fidelidade e transformação. Ruth mostra como o amor a Deus pode resgatar alguém da idolatria e do desespero. Ester revela como Deus levanta seus filhos em posições estratégicas, muitas vezes em silêncio, para momentos de salvação. Ambas representam a trajetória da igreja, primeiro sendo chamada para fora das nações, depois sendo posicionada diante de reis e governantes para testemunhar da verdade. Essas histórias não são apenas sobre mulheres fortes, mas sobre o povo fiel que, mesmo em meio a crises, não nega sua fé. Nos bastidores do conflito cósmico entre Cristo e Satanás, o que está em jogo é a lealdade dos seres humanos. Em Jó capítulo 1, versículos 6 a 11, vemos Satanás acusando os filhos de Deus diante do trono, questionando sua fidelidade.
Em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, ele oferece os reinos do mundo em troca de adoração. São os mesmos métodos aplicados em todos os tempos: pressão, sedução e leis humanas contrárias à lei de Deus. Mas as histórias de Ruth e Ester mostram que é possível resistir, mesmo quando tudo conspira contra. Quando Ruth escolheu seguir a Noemi, ela estava declarando: "Teu Deus será o meu Deus." Quando Ester disse: "Se perecer, pereci," ela estava confiando que a causa divina era maior que sua própria vida. Essas vozes ecoam no tempo do fim, quando o remanescente se levantará, guiado pelo Espírito, para testemunhar diante do mundo, mesmo sob ameaça de perseguição. Enquanto os eventos finais se aproximam, essas histórias nos chamam a viver com discernimento e propósito. Ruth nos lembra que nossas escolhas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podem nos alinhar ao plano eterno de Deus. Ester nos mostra que, mesmo em sistemas seculares e opressores, Deus pode agir por meio dos fiéis. Cada detalhe da vida dessas mulheres aponta para um propósito maior: a redenção da humanidade e o cumprimento da promessa messiânica. Ruth tornou-se bisavó de Davi, da linhagem de onde viria o Salvador. Ester se tornou uma salvadora temporária de seu povo, prefigurando a missão de Cristo e o papel da Igreja como intercessora. Quando lemos essas histórias com olhos espirituais, entendemos que elas não estão isoladas no tempo. Elas são parte de um fio profético que aponta para o final glorioso de todas as coisas, onde o bem triunfará e o povo de Deus será vindicado diante de todo o universo.